Olá pessoal, eu sou o Luiz da vivenciaemcura.com.br e eu estou fazendo esse vídeo hoje para falar de uma dúvida sobre a aplicação da EFT, essa técnica maravilhosa, uma dúvida comum que de vez em quando chega a mim e também a outros terapeutas que atendem com a técnica, que é as pessoas querendo saber o que frase dizer para aplicar a EFT para a situação, para o caso, para o problema, para o desafio delas. Eu vou ler uma mensagem aqui de uma pessoa que eu recebi para a gente poder falar sobre isso. Vou chamar a pessoa aqui de Maria, ok? Então a Maria me mandou a seguinte mensagem. Por favor, preciso de ajuda para fazer EFT. Sinto muita solidão. Não tenho muitas amizades. Tenho inveja de quem tem. Preciso falar com alguém. Tive muito isto quando criança. Quais palavras devo usar para fazer EFT? Obrigada. Então, o que acontece? Para dar essa resposta, me lembra muito aquela piada que fala assim, eu tenho duas notícias, né? Uma boa e uma ruim. Na realidade, eu tenho uma notícia ruim e tenho várias notícias boas. A notícia ruim, tanto para essa resposta aqui para Maria, como para qualquer pessoa que faz essa pergunta, né? Luiz, que frase que eu devo aplicar, que eu devo falar para aplicar a EFT para resolver a minha história? Não existe uma frase mágica, seja lá para que questão for, tá? Essa é a notícia ruim. Mas tem várias notícias boas. Dentre elas a seguinte, pode ser que com uma frase simples e óbvia, a EFT é sempre óbvia, mas como a gente está cego para a nossa sombra, que é o nosso problema, o nosso desafio, normalmente a gente não vê. Então no caso aqui, a Maria está falando aqui de solidão, de inveja das pessoas que têm amizade, que ela tinha isso desde criança, né? Então, claro, poderia vir no ponto karatê, né? Mesmo com essa solidão que eu sinto, a inveja que eu tenho das pessoas que têm amizades enquanto eu não tenho, eu me aceito profundo e completamente. E sairia batendo nos pontos, falando do problema da questão, né? Essa inveja, eu me sinto só, isso acontece desde criança, enfim. Agora, a gente parte do pressuposto que se a Maria está fazendo essa pergunta, ela já deve ter tentado essas frases e não teve um resultado efetivo. Então, o que acontece? Outra boa e grande dica. O manual de EFT da Vivência em Cura, ele está disponível. Nos links aqui embaixo, você vai achar o acesso a ele. Tem essa versão impressa, ok, em livro, e tem também o PDF. O PDF é gratuito. Você pode baixar e o manual vai tratar de forma sistematizada vários aspectos básicos e intermediários da aplicação da EFT. E essas dicas são simples, porém assim, poderosas para resolver as questões. Então, essa, por exemplo, né, a dúvida, o que falar? Na realidade, o que a gente fala durante a aplicação é uma forma de focalizar o problema. Se o problema não estiver focalizado, a aplicação nos pontos não vai ter resultado, ou vai ter muito pouco, né? Uma baixa efetividade. Então, o que acontece? O falar, ele depende do que você sente ao falar. Como a emoção brota, né? Então, eu era sem amizades desde criança, isso me faz muito mal. Se eu falar isso, a emoção vem, uma vontade de chorar, um aperto, essa focalização é um bom sinal de que ela está ocorrendo. Mas muitas vezes a gente fala as coisas muito mecanicamente, como quem às vezes, por exemplo, reza um terço e pensando em outras coisas, né? A pessoa está rezando, mas uma parte dela está rezando, outra parte está pensando em outras coisas, ela não está focalizada ali. E tem um agravante, a gente é muito mental, né? A gente fala assim, eu sou uma pessoa triste. Eu tenho muita raiva da minha mãe, do meu amigo, do meu pai, porque ele me bateu. Mas a gente fala mentalmente, não sente. Então tem que saber se ao falar aquilo a gente está sentindo. No manual de EFT eu falo sobre focalização,
dou várias outras dicas para a pessoa prestar atenção no que está mudando, quais os aspectos a analisar, ok? Isso são os grandes detalhes. Tem como aplicar a técnica no dia a dia. O manual fala também de várias dicas para questões muito comuns, para baixa autoestima, prosperidade, obesidade, várias coisas, ok? São dicas, são caminhos. Importante também, autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhece, melhor, mais profunda, né, vai ser a sua capacidade de ser assertivo, no que dizer, no como sentir, no como expressar essas coisas, né? No manual também digo várias formas que tem da gente focalizar as coisas, não só usando frases ou falando as frases. Então a primeira dica se você não está conseguindo sozinho, muitas vezes sozinho a gente já consegue, pela intuição, várias coisas, mas quando você chegar a um ponto que não estiver evoluindo, e normalmente isso acontece, por quê? Porque é sempre assim, algumas questões a gente avança mais facilmente, em outras a gente bloqueia, e precisa de um recurso, de estudo, de concentração, ou até mesmo da ajuda de alguém para andar em algumas coisas. É assim comigo e com vários terapeutas de EFT. Eu faço a minha terapia, eu recebo as minhas terapias, levo as minhas questões para os meus terapeutas. Claro, porque tem coisas, muitas coisas que eu avanço sozinho e muitas coisas que eu preciso de ajuda, ou num grupo, ou em terapias individuais. Isso é comum, isso é normal, faz parte do processo. O processo é assim. Tem coisas que a gente só resolve sozinho, tem coisas que só na terapia individual, tem coisas que só na terapia em grupo, porque só o grupo traz aquela energia para formar o que a gente precisa ali para ser trabalhado. Ok? No site da Vivência em Cura tem muito material de autoconhecimento, tem o processo de cura, o quem é você, as estruturas de defesa de personalidade. Isso tudo traz dicas para como você abordar a questão, o que você vai falar, né? Uma outra dica preciosa do que falar. Pense no seu assunto. Então aqui, por exemplo, né, a solidão e a inveja. O que isso te lembra? O que isso faz sentir? O que as cenas ligadas a isso, os pensamentos ligados a isso te fazem sentir? Responda às perguntas, o que você ganha com isso, o que você perde com isso. E processe em cima do que vier nas respostas, né, a essas perguntas que você mesmo fizer. Eu espero que esse vídeo ajude, esclareça. Como eu disse, os links para o manual estão aqui embaixo. E eu agradeço também por você postar aqui embaixo na página os seus comentários sobre esse vídeo, sobre a EFT, como ela te ajuda, o que você gostaria de saber ou aprender mais sobre a técnica. Esses posts são valiosos, pois eles incentivam e ajudam um número cada vez maior de pessoas a conhecerem e usufruírem dos benefícios da EFT. Essa técnica profunda, simples, maravilhosa, de libertação emocional, de autoconhecimento e de progresso. Na medida do possível, eu vou responder todos os posts aí embaixo que necessitarem de resposta. Ok? Gratidão. Nos vemos nos próximos vídeos da Vivência em Cura, nos posts, nos conteúdos, nos materiais, nas divulgações. Mantenha-se no mailing para estar recebendo isso tudo aí. Até a próxima.